Estamos começando mais um Sopiana Pod. Hoje a gente vai falar de um tema um pouquinho diferente por aqui, mas não atinge somente as sopianas, né? Mas é questão de saúde da mulher como um todo e acho que vai interessar também a sopiana e a todas as mulheres em geral, né? Vamos falar hoje sobre incontinência urinária, o tratamento com a fisioterapia pélvica, com o uso de laser, íntimo, de CO2. E eu convidei a Ana Carolina, fisioterapeuta, professora da UVV, atua nessa área há mais de 15 anos, né? E colunista, empresária, essa mulher é demais, gente. Trabalha com tudo pouco. Bem-vinda. Obrigada, Dani. Estou muito feliz por estar aqui, por ter me convidado. Eu amo, né, esse tema, saúde da mulher. Eu adoro lidar com a saúde da mulher, a beleza da mulher. Eu acho que é um tema muito legal, muito importante de empoderamento feminino mesmo. Eu acho que está em alta, né? A gente precisa realmente dessa linha, né? E muita gente não conhece, né? Não. Assim, às vezes a gente... Eu até trabalhei um tempo em cirurgia, assim, no SUS, aí você fica, poxa, essa paciente precisava, às vezes não tem acesso, no SUS não tem, né, muito esse recurso pra gente encaminhar, a gente fica assim, às vezes não tinha indicação de cirurgia, né? E muitas vezes vai direto para uma cirurgia. Enfim, conta pra gente como que a fisioterapia pélvica ajuda na incontinência urinária, né? Que é hoje o tratamento de primeira escolha. Isso, a primeira linha de tratamento, né? Infelizmente, a gente vê hoje em dia ainda muitos indo só para cirurgia, às vezes não tem indicação só de cirurgia, mas a gente conhece hoje, pelos artigos, pelos estudos, que a fisioterapia pélvica é a primeira linha de tratamento, né? E a fisioterapia em si, ela vai trabalhar toda a musculatura pélvica, né? Assim, a incontinência urinária não é só a fraqueza muscular, a gente também tem que fazer uma avaliação, tudo, mas a fisioterapia pélvica atua tanto na reabilitação do assoalho pélvico, quanto na parte de terapia comportamental. A gente trata como um todo a mulher, a gente tem que enxergar a mulher como um todo, entender o porquê que essa mulher está perdendo urina e trabalhar essa funcionalidade dessa musculatura que normalmente essa musculatura perdeu. Por exemplo, eu tenho algumas pacientes que perdem urina só no movimento, por exemplo. E aí? A gente só vai trabalhar ela deitadinha na maca? Não, não é bem assim. A gente tem que trabalhar no movimento, simular situações do dia a dia e trabalhar esse movimento, esse músculo no movimento da função. Entendeu? Muita gente não conhece, Não assim, conhece. nunca nem testou, né, a sua pelve. É um tabu, né, Dani? É um tabu. É um tabu. Muita gente ainda não gosta nem de falar muito sobre isso. Hoje, lá na faculdade, a gente estava tentando ver se a gente conseguia pegar uma paciente que está precisando tanto de fisioterapia, e quando ela ficou sabendo como era o tratamento, ela, não, eu acho que eu não quero, não. Ou seja, ainda é um tabu. Às vezes a mulher prefere ficar perdendo urina, às vezes usando um absorvente ou até fralda, porque algumas usam fraldas, e não... E vai gerando infecção ali local, piora a situação, e não trata, né? por conta do tabu, medo. Eu não sei, às vezes, o que passa, né, pela cabeça da mulher, que ela tem esse medo, mas a gente precisa tratar. Isso é importante demais para a qualidade de vida. Diagnosticar o primeiro passo, né? Quando que a Primeira mulher coisa. procura, quando ela acha que tô com incontinência urinária, assim, que eu posso procurar uma fisioterapeuta? Muita gente acha que perder gotinhas de urina é normal. Sabia que muitas mulheres, assim, hoje a gente vê 8 a cada 10 mulheres perde urina com espirro, com tosse. Ou seja, isso já é considerado incontinência urinária e precisa iniciar o tratamento. Então, assim, no mínimo sintoma, no mínimo sinal de perda de gota, quando tá fazendo algum esforço, espirrando, tossindo, já tem que procurar ajuda, já precisa fazer uma avaliação para saber o que está acontecendo. Não esperar chegar lá na frente, não esperar chegar numa menopausa, por exemplo, que tem a queda de estrogênio, e aí vai piorar essa situação. O ginecologista vai atuar junto exatamente nessa questão, né? Não basta a gente ter a musculatura ali firme, né? Não. Tem que também pensar nesse tônus, repor os hormônios quando necessário, né? Exatamente. É muito importante que às vezes essa reposição também vai ajudar a manter a mucosa ali, né, do local. E um outro recurso que a gente tem hoje, que é não hormonal também, é o laser íntimo, né, de CO2, porque ele vai fazer um rejuvenescimento local, né? A gente usa
uma sonda, né, como se fosse um ultrassom mesmo endovaginal, e vai dando disparos de CO2 ali nessa mucosa, fazendo uma necrose, né, uma lesão, que vai recrutar novas células, vai trazer colágeno, vai renovar esse tecido. Então, não basta também, tem gente que procura, tem incontinência urinária, vou lá fazer o laser. Não é só Porque acha o que é mais laser. prático, né? Vou lá fazer 2, 3 sessões, acabou. A fisioterapia requer, né, que a gente tenha esse acompanhamento. Mas o laser vai contribuir na fisioterapia, que a gente sabe que o tratamento de primeira escolha é a gente fortalecer essa musculatura. Então, tem que fazer a fisioterapia, não é ir fazer uma sessãozinha de laser que vai resolver. E juntos, né, fazendo esse reforço da musculatura com mais uma Exatamente. mucosa rejuvenescida, uma mucosa que vai estar mais firme, porque a nossa bexiga fica na parte superior da vagina, né? Então, se você fortalece essa região da vagina, também vai ajudar a bexiga ter um tônus melhor e não ficar tendo perdas, Exatamente, né? isso é importantíssimo, Dani, que você falou, é uma junção de coisas. Às vezes não adianta só a fisioterapia, às vezes precisa do laser, ou então não só o laser. Então, assim, a gente juntar o tratamento é essencial realmente para o paciente. E não adianta só o laser, às vezes a gente verifica a paciente por uma simples alteração postural, por exemplo, a paciente já perde urina. E aí, vai adiantar só o laser? Não, não vai adiantar só o laser. Então, a paciente precisa vir, precisa ser avaliada para a gente saber por que essa paciente está perdendo urina. E é o que a gente sempre fala, a gente precisa verificar a função muscular. A fisioterapia hoje atua na função. O músculo, ele depende de uma função, ele atua numa função. A função de quê? De contrair no momento certo, de relaxar no momento certo. Então, a fisioterapia, ele traz esse mecanismo de movimento correto dessa musculatura. E o assoalho pélvico, ele age assim. Vamos supor, se você está com uma fraqueza de assoalho pélvico, de uma fibra muscular, né, falando um pouquinho termo técnico, uma fibra muscular que é responsável por contrair no momento do espirro e da tosse. E se a gente não trabalhar exatamente essa fibra muscular neste momento, a paciente não vai melhorar. Às vezes a gente está lá só fortalecendo e esquece de trabalhar a função do músculo no momento de espirrar e tossir. Então, esse músculo em movimento. esse ali, como músculo você em diz. movimento. Por isso que hoje, lá na clínica, na pelvis, a gente usa muito o biofeedback, que a gente fala muito, né, nos tratamentos, que exatamente a gente trazer essa consciência muscular no momento do movimento. É trabalhar a paciente em pé, trabalhar a paciente fazendo esses movimentos, espirrando, simulando situações de esforço, simulando situações de tosse, contraindo, relaxando, agachando, escadinha, o que tiver, assim, em nossas mãos para fazer, para reabilitar. Isso a gente, assim, melhora 98%, se não 100%. Na verdade, a maioria dos pacientes recebe alta já melhorando 100% de continência, né? Olha só, e depois tem que manter. A gente Tem que às vezes só manter. pensa na musculatura externa, né? Ah, quero malhar, né? Quero essa performance aí. E esquece E da parte esquece que ali interna. também é um músculo, igual os outros, né? Exatamente. Homem também, né? Às vezes vai precisar desse tratamento. Precisa. Não só Principalmente mulher, né? um homem, quando ele tem um sintoma prostático, ele tem fez a cirurgia, né, de câncer de próstata, ou é por conta da hiperplasia prostática benigna, ele retira essa próstata, ele fica com incontinência urinária. Então, ele precisa reabilitar esse assoalho pélvico dele. E assim, Mexeu ali, né? Mexeu, Cirurgicamente, mexeu, retirou o nervos, esfíncter né? interno, retirou essa parte ali da musculatura que é responsável pela continência. Então, tem que trabalhar realmente a musculatura. Muitos homens acabam ficando com uma bexiga hiperativa, por exemplo, que é uma contração da musculatura da bexiga no momento que não é para contrair. Por exemplo, já ouviu falar em urgência miccional, né? O paciente está com muita vontade de fazer xixi o tempo inteiro. Então, isso é tratável também na fisioterapia. E não é só a parte muscular. Aí já entra outras técnicas de fisioterapia mesmo para diminuir essa urgência. Isso acontece muito com um homem que teve câncer de próstata, por exemplo. Mas mulheres também são atingidas, Tem, né? com Eu ia certeza. puxar outra coisa na relação sexual também, né? Eu A gente pensei tem nisso essa também. atuação que é um tratamento assim que muita gente também não sabe, tá? E às vezes procura a gente, né, como ginecologista primeiro, que é o vaginismo, por exemplo, né, que é contração excessiva daquela musculatura ali. A gente que às vezes não buscou muitas informações. Eu vejo meninas mais jovens, assim, recém-casadas, que às vezes têm essa dificuldade. Como que a gente também
pode ajudar com a fisioterapia? Gente, e tá cada vez mais comum, Dani. Eu tava conversando esses dias com as alunas, querendo saber, entender o porquê que tá muito mais comum do que antigamente o vaginismo. A gente não sabe ainda entender da onde que veio isso, mas o relato, assim, a quantidade de mulheres que têm dor na relação sexual que tá chegando na clínica é muito maior em quantidade do que há 5 anos atrás, por incrível que pareça. E a dor na relação sexual, mais propriamente dito, o vaginismo, que é essa contração involuntária, tem graus tão importantes que a mulher não consegue colocar um OB. Às vezes nem colocar o dedo no canal vaginal ela não consegue, de tão apertado, né? Vamos assim dizer. Preventivo não consegue. Não consegue, também, exatamente. Né? É essa assim. dor, essa musculatura espástica, travada mesmo. E a gente tem que reabilitar, tem que relaxar essa musculatura. E isso pode causar muitos problemas, inclusive no casamento. Eu tô com uma paciente lá na faculdade. Ela estava comentando hoje comigo, Nani, que ela tá com um problema seríssimo no casamento, porque a gente pediu para ela esperar um pouquinho para não ter relação durante pelo menos algumas semanas, porque senão vai virar uma bola de neve, é um ciclo. Começou a tratar, já trava de novo. Porque ela tem dor. Aí vai ocorrer a penetração, ela vai travar de novo. E aí fica esse ciclo. Então ela pediu para ela esperar um pouquinho e pediu pro marido vir conversar com a gente, né, pra gente poder também orientar que é importante. O marido não foi, né? E ele tá bravo e não entende. Tem que pensar no benefício lá na frente, muito. né? O marido não entende a mulher, então, enfim. Negar, né? Nega, ele tá negando. Então, assim, a mulher tá muito triste, a mulher sente dor, mas sente dor mesmo, dela chorar durante a relação sexual. Ela, na hora que ela vai abrir as pernas lá pra ter a relação, ela já se trava toda de dor. E uma das vezes que eu fui avaliar, ela tava sangrando. Porque o marido realmente forçou. Forçar, né? Isso é um absurdo. Pra mim, isso é um absurdo. Mas precisa ter esse tratamento é essencial. É essencial. Uma outra coisa interessante que a gente pode associar também hoje é a toxina botulínica, né? Porque igual a gente faz o botox aqui para paralisar esses músculos, né? E não dar as ruguinhas, a gente também pode usar essa toxina ali para dar uma paralisada na musculatura e conseguir trabalhar até com a fisioterapia depois, né? É verdade. Porque às vezes ela tem tanto travamento que não consegue nem você mexer, né? Não, e às vezes demora sessões e sessões até a gente chegar a fazer algum toque nessa paciente. Entendeu? Mas devagarzinho a gente consegue. A fisioterapia, ela reabilita de uma forma muito boa essa musculatura. Demora um pouquinho, mas consegue voltar. É importante as mulheres também conhecerem essa musculatura, né? Igual, às vezes, eu vejo hoje aqui na gestação, muitas vezes que elas vão conhecer, né? Que vão começar a fazer algum trabalho. Hoje, acho que está mais difundida, assim, essa questão de um preparo para o parto normal, né? E acaba que, primeira vez que a mulher vai ter esse contato de mexer nessa musculatura é ali. Fala, nossa, eu não estava sabendo. Já chegou paciente para você que não sabia que fazia xixi no mesmo buraco? Já chegou paciente que não sabia que eram 2 buracos diferentes, que é a vagina e a uretra, e o xixi sai pela uretra. Tem mulheres que não conhecem, ou seja, é a falta de conhecimento anatômico. E isso acaba prejudicando até na parte da relação sexual, porque ela não se conhece, ela não entende o que é o clitóris, o que é o assoalho pélvico. Então, assim, acho que o conhecimento da saúde íntima é essencial, né, para a vida da mulher. Então, vamos puxar um pouquinho também para a gestação. Vamos embora. Como que a gente faz esse preparo, assim? Quando que está indicado a gente começar? Eu até falei com você, né? Quanto antes a mulher vir para fisioterapia, melhor. Porque, assim, a gente consegue trabalhar o corpo da mulher como um todo. Nós, fisioterapeutas pélvicos, a gente não vai olhar só a pelve da mulher. A gente vai olhar o corpo como um todo, porque a mulher vai ter alterações em todo o organismo, modificações da gravidez. Exatamente. Né? Aí tem a parte lombar, exatamente. A parte da diástase. Então, a gente consegue prevenir com que essa diástase fique um pouquinho, né, mais patológica. Então, a gente tem que tentar evitar isso. Então, se a gente consegue olhar a mulher como um todo. Então, se a mulher chega lá pelas 30 e poucas semanas, não dá tempo da gente conseguir trabalhar essa musculatura. Principalmente se tratando de a gente ver o contexto hoje, que muita gente não se conhece, né? Igual eu te falei, primeira vez, às vezes, da mulher e mexer nesse músculo vai ser na gravidez. E aí chega a mulher lá que normalmente já tá perdendo urina há muito tempo, porque ela achava que é normal. Isso aí, às vezes acontece porque ela nem vai falar com você. Porque elas acham que é normal. Quando vai chegar pra gente, que a gente vai fazer uma avaliação e a gente pergunta diretamente, você já perdeu alguma gota de urina? Lá, perco. Várias vezes eu perco. Falei,
como assim várias vezes? Você nunca falou com ninguém? Não, eu achava que é normal. Então não é normal. Ou seja, se a mulher gestante chegou ali com 20 e poucas, 30 e poucas semanas já perdendo urina, esse assoalho pélvico ele já está com uma fraqueza muscular. Ele já está um assoalho pélvico disfuncional, que precisa ser tratado. Então, assim, E já dá para tratar durante a gravidez. Já deve tratar durante a gravidez, senão num pós-parto vai piorar. Então, assim, se ela conseguir chegar, eu costumo falar 14, 15, 16 semanas, vai fazer uma avaliação. Ela não vai precisar ficar indo sempre, mas pelo menos uma vez na semana ou a cada 15 dias, a gente vai avaliando, a gente vai tratando aquilo que precisa. E muitas já precisam realmente, com 2 vezes na semana, já reabilitar alguma coisa. Então, é essencial vir, né, o quanto antes pra gente poder dar uma olhada como um todo nessa mulher. Aí a gente vai trabalhar essa parte do assoalho pélvico, postura, alongamento. Às vezes a mulher tá com dor, então a gente já vai retirar essa dor da mulher. Às vezes ela já tá com uma dor, uma pubalgia, né, que é aquela dorzinha aqui embaixo, né, da barriga, aqui na parte acima da bexiga, né, que a gente fala, uma pubalgia, essa inflamação. Eu tive isso na gestação, Dani, foi a coisa mais horrível que eu tive na minha vida. Eu não conseguia vestir uma calcinha de tanta dor que eu sentia. E eu tive que fazer a fisioterapia durante a gestação toda para diminuir essa dor. Mas, assim, muitas mulheres têm essa pubalgia, a lombalgia. Então, a gente consegue trabalhar para a mulher ter uma qualidade de vida melhor durante a gestação. Entendeu? E lembrar também que isso não exclui atividade física, né? Não, com certeza. Não é trocar a fisioterapia pélvica pela musculação, pelo pilates, né? Tem que fazer os dois, né? Tem que fazer, é importantíssimo. E também eu acho que isso é uma outra coisa que agrava, que a gente vai ver só na gestação, que é exatamente o sedentarismo, né? Então, a mulher vai ter muito mais dor, a postura vai mudar já nessas modificações maternas da gravidez, vão levar a mais esses sintomas do que quem está praticando atividade física. O hormônio ele vai agir ali na musculatura da mulher, exatamente, nas articulações dos ligamentos, exatamente para poder soltar, abrir, né? Exatamente, abrir a pelve durante o parto. Então, assim, a mulher, ela vai ter muitas alterações. A parte da musculação, acho que é essencial, não só a musculação ou pilates, mas fazer realmente essa atividade física, eu acho que é essencial. É fundamental para qualquer mulher, principalmente na gestante. Já me perguntaram qual que era melhor. Eu falei, é os dois. Aquilo que ela se sentir melhor. Eu não vou nem falar aqui, né, o que eu fazia. Não, qual é melhor em relação à fisioterapia ou atividade física? É os dois, com certeza. Porque vão trabalhar coisas diferentes, músculos diferentes, exatamente. Né? Eu tava brincando aqui em relação à atividade física. O que é melhor? Não, é da briga. Não. Depende. Eu fiz Muay Thai no início, mas depois eu parei por causa da pubalgia, mas eu fazia Muay Thai. Eu já fazia antes Muay Thai e continuei, a minha obstetra na época liberou, eu amava. Pra mim a parte emocional era muito bom, mas conversa com a tua médica, né? Tem que fazer atividade física que você gosta, né? Não tem jeito. E quem já pratica pode manter, geralmente, né? Os estudos recomendam isso. Se você já pratica atividade física, você deve continuar ao longo da gravidez. Exatamente. E, inclusive, fazer no primeiro trimestre. Que muita gente suspende a atividade física no primeiro trimestre com medo. Por quê? O primeiro trimestre é quando acontece a maior parte dos casos de aborto espontâneo, né? Então, assim, ele vai acontecer independente da atividade física ou não, né? Mas a gente faz ao contrário. Se tiver risco, é que a gente para a atividade. Porque o exercício é benéfico, vai ajudar na implantação do bebê, vai oxigenar melhor ali a placenta, né? A placenta enraiza mesmo no útero, né? Então vai precisar de bons vasos sanguíneos ali, de ficar bem fixada. E se você tiver melhor oxigenação, liberar hormônios bons, né? Serotonina, quando a gente faz atividade física, vai ajudar melhor nessa implantação do que a gente não fazer atividade física. Então, sedentarismo nunca é opção, tá? É só a gente vai ficar em repouso obrigatório. Quando tem um sangramento, tem uma coisa que preocupa, um colo mais curto, né? Fazendo nos exames, aí sim a gente suspende, senão é para fazer mesmo. E em relação, assim, a realmente o preparo do parto, né? Você vai fazer esse diagnóstico aí e tratando. Quando que seria recomendada a mulher começar, assim, esse preparo específico? Olha, lá para... Quando ela vindo com 14, 16 semanas, a gente vai começar a trabalhar esse assoalho pélvico dela, porque se a gente verificar que o assoalho pélvico dela é um assoalho pélvico um pouquinho mais travado, um pouquinho mais espástico, mais contraído, a gente já vai começar a soltar essa musculatura dela. Às vezes ela não perde urina, às vezes ela não tem uma disfunção de perda de urina, mas só da gente tocar esse assoalho pélvico e perceber que é mais travado, a gente precisa soltar, exatamente para facilitar a abertura durante o parto.
entendeu? Na passagem do bebê. Então, a gente já vai fazer todo esse trabalho de relaxamento muscular. A gente utiliza muito biofeedback. E aí, conforme vai passando as semanas, a gente entra na massagem perineal mesmo, que é para realmente alongar a musculatura, que é o terror da gestante. Porque tá cheio do nódulo ali, é igual aquele tostãozinho que a gente dá, né? Mesmo. Dói, é o peso do bebê também, né? O peso do bebê faz ela contrair mais esse assoalho pélvico. Ou seja, se ela chega antes, quando ela chegar nessa fase que o bebê tá bem pesado, ela não tem nódulo. Porque a gente já trabalhou todo esse assoalho pélvico. Então, as chances do assoalho pélvico dela tá mais saudável é muito maior. Mas, assim... Sem contar os medos também, né? Não, que eu acho muito importante. O medo de lacerar, né? O medo de romper esse períneo. A gente consegue, assim... Isso é uma grande discussão, né? Na nossa área, se a gente previne, não previne. Enfim, independente se previne ou não, é essencial. Hoje, a gente verifica realmente a diferença de uma mulher que faz fisioterapia pélvica e vai pro parto, entendeu? A diferença de consciência do corporal, porque a gente trabalha toda essa parte de consciência, de propriocepção. A mulher, ela consegue entender qual é a força correta de expulsão. Não que a mulher não saiba expulsar. O corpo dela nasceu sabendo, né? Ela vai ter essa vontade. Tanto que a gente Ela hoje vai. é contraindicado o push dirigido, né? Que a gente chama, que é ficar falando, faz força, faz força. Mas quando ela chega já... Exatamente, mas quando ela chega já preparada, eu acho que a gente brinca assim, preparada psicologicamente, ela já sabe. Ela, pelo menos, é o que elas relatam pra gente. Faz toda a diferença, com certeza. Elas sabem o que vai vir, como vai fazer essa respiração, essa força, esse relaxamento. Se você nunca pariu, né? Você não vai saber como que você vai fazer essa força. Eu acho que essa consciência corporal é que faz a diferença. Não, talvez nem tanto o períneo em si, da gente pensar. Porque se o grande lance da gente lacerar menos é exatamente o expulsivo. Então, se você conseguir ter uma consciência corporal de não fazer força fora de hora, deixar o bebê vir no momento dele, com certeza você vai ter menos laceração, né? A gente verifica que muita laceração às vezes acontece na hora que ela tá sentindo a dor, tá coroando, na hora que tá expulsando, ela quer contrair porque ela tá sentindo dor. Aí né? Trava e aí lacera. E a gente treina muito isso lá. A gente fala pra ela, nesse momento não trava, só solta, só relaxa. Aí a gente faz todo um trabalho, todo certinho pra ela já lembrar que ela não pode travar, que ela não pode contrair. Por isso também que é contraindicado hoje fazer cristelé, né? Ou empurrar esse bebê. Porque se ele não tá vindo, não tá na hora dele vir. Você tentar ajudar, tentar apressar isso, não vai deixar trabalhar o períneo, né? Que a cabeça do bebê é o que mais trabalha o períneo, né? Exatamente. Vai dando uma massagenzinha ali também, que ele vai e volta. Ele vai e volta um pouquinho. Muita gente fala, puxa, Dani, puxa. Porque dá uma gastura que às vezes ele vem e volta um pouquinho, né? Mas às vezes o bebê pequeno lacera mais que um grande, né? Se ele vier muito rápido, se a gente tá verticalizado, né? A gente também vê isso. Aí muita gente, às vezes, tinha uma paciente minha que falava assim, eu quero parir deitada de lado, porque vai lacerar menos. Aí eu falei assim, olha, tá coroando aqui, vamos deitar então, que ela já tava na banqueta. Ela queria já. Aí deitou na banqueta, não vinha, neném, porque perdeu um pouco a verticalização. E aquela agonia de o bebê sair logo, ela, não, vou pra banqueta. Aí voltou, o menino nasceu na banqueta. Nem sempre vai ser do que você tem que imaginou, né? Tem ela. que testar. Mas como ela fez esse teste, ela até pensou que na hora ia ser melhor deitada. A gente faz o teste, faz na banqueta, faz deitado, faz de lado. A gente passa por todas as posturas pra ela se conhecer e conhecer o corpo. Às vezes chega na hora, não é nada daquilo. Muda, mas você conheceu, mas você ela pode sabe. escolher. Exatamente. Essa que é a diferença, você conseguir escolher, né? E assim, a fisioterapia, eu conversando agora, eu lembrei, na hora que a mulher tá fazendo esse tratamento com a gente, com o biofeedback ele é um sensor que a gente coloca no assoalho pélvico do lado de fora e ele capta a força da musculatura do assoalho pélvico. E aí mostra na televisão, que a gente tem lá no computador. Os aviãozinhos, os balãozinhos, né? Exatamente, até sabe, né? As pacientes falam, aquele balãozinho lá. Eu tô com um novo lá, agora que é um espaço. Mas é muito legal, porque é um feedback, ela proporciona realmente esse retorno visual. Então, a paciente, ela consegue verificar realmente como que tá a contração desse assoalho pélvico, ela sabe exatamente como contrair. E muitas mulheres chegam achando que na hora que ela tá relaxando, ela tá fazendo de forma correta. E aí, ela vai relaxar, o aviãozinho sobe. Ela contraiu. Ela contraiu e ela acha que ela relaxa. E aí a gente vai verificar o que está acontecendo com essa mulher. Na avaliação, ela tem uma constipação, ela não consegue evacuar, ela tem um problema de hemorroida, porque já está vindo uma contração, uma falta de relaxamento correto, ou seja, várias outras disfunções que estão acontecendo com essa mulher por dificuldade, por erro, por disfunção realmente do relaxamento dela.
Então, muitas vezes, eu vejo o pessoal falando assim, né, em questão do parto. Ah, fisioterapia não ajuda. Tanta gente lá pare sem fisioterapia e não lacera, né? Eu vi isso muito mesmo. No SUS, não tinha opção, né? É diferente você não ter opção. E menina de 16 anos e tal, paria, não lacerava. Se você não empurrar e não atrapalhar também, né? Mas por que não se a gente hoje tem a opção, a gente fazer esse treinamento, igual a gente está comentando aqui, que na verdade o treinamento em si, e essa consciência corporal é que é o mais importante. Exatamente. Do que você na hora mesmo não saber o que fazer, ou deu certo, né? Porque Deus ajudou. Acho que o psicológico também ajuda, né? Eu acho que na hora a mulher, ela já se sentindo meio que preparada, ela fica mais calma, porque o nervosismo... Até o controle da respiração, eu vejo assim, né? Tem paciente que faz fisioterapia, consegue realmente ter melhor essa consciência. Vocês mesmos vão dar esse feedback pra gente. Vocês mesmos falam, tem uma outra obstetra que manda muito paciente pra gente, que ela fala pra paciente, assim, olha, faz fisioterapia. Hoje, pra você não quer o parto... Não vou garantir que não vai lacerar, mas... Exatamente, mas ela fala pra mim, a diferença de paciente que faz fisioterapia pra aquele que não faz, ela nota na hora, no momento do parto. É muito diferente. Ela fala, ou seja, vocês obstetras que vão realmente verificar essa diferença dessa consciência corporal. Eu falo, não, realmente faz diferença. E eu sei que faz. E a musculatura em si, né, como a gente tá comentando, porque às vezes tá com um nódulo ali, tá tensa, já tá preocupada em questões de vários medos que ela tem, né, de lacerar, de não conseguir recuperar depois, e ainda não fez esse treinamento, né, não visualizou aquela situação, tudo, os medos surgem pra gente pelo desconhecido, né? Exatamente. Se a gente viu ali, fez o teste, como é que era, o Epinol também, né, que eu costumo usar, que é aquela sensação da cabeça saindo, né, muita gente fala. Se você não fez esse teste, na hora você vai talvez travar mais ali. Não quer dizer que o bebê não vai nascer, vai, mas será que não laceraria menos? Será que um assoalho pélvico cheio de nódulo consegue realmente relaxar da forma correta para o neném sair? Com a cabeça ali talvez trave mais ainda, né? Exatamente. Então, assim, se o assoalho pélvico estiver bem relaxado, bem saudável, né, que a gente fala, bem alongado, eu acho que facilita bastante, né, na passagem do bebê. A gente é suspeita a falar. Tem controvérsias aí, né? Estudos falam que melhora até 30%, outros que não faz diferença, mas a gente vê na prática, assim, eu acho que é uma coisa que vale a pena. Assim, tem muita coisa pra gestante fazer, né? Realmente. Vai ter que ir no obstetra todo mês, tem nutricionista, mas, assim, tem muitas possibilidades e o que puder fazer, né? Nem todo mundo vai conseguir fazer tudo, mas o que puder... conseguir, trazer qualidade de vida mesmo durante a gestação, né? Acho que vai ajudar bastante. Ajuda. E aí, depois do parto, também é importante a gente fazer uma avaliação com a fisioterapia pélvica, né? Exatamente. Mas eu recomendo, geralmente, assim, pelo menos passar o puerpério, né, também. Porque aí, sim, a pessoa ainda tá com uma certa frouxidão, né? A gente ficou 9 meses ali, esticando aquela barriga, a pessoa dá um desespero, né? Fica meio flácida a barriga ali. O períneo também vai ficar um pouquinho mais solto. Então, pelo menos 40 dias, 2 meses, né? O recomendado aí pra ela tá procurando. Deixa passar o olho do furacão, né? Nem consegue sair de casa com um mês também, não consegue nem tirar camisola. Elas ficam, mas assim, é bom esperar um pouquinho, mas volta, é importantíssimo voltar, a gente volta pro tratamento do assoalho pélvico, não tratamento em si, que às vezes não tá com uma disfunção, mas a gente faz um reforço muscular e para verificar a diástase, né, para ver como que tá, se essa diástase tá retornando ao fisiológico ou não, então a gente vai trabalhar realmente toda essa parte, tanto de diástase quanto do assoalho pélvico. O que é diástase? Nem todo mundo sabe. Né? Diástase é a aberturazinha aqui, né? O afastamento acima do normal, né? Além do normal, né? O normal, existe a diástase? Existe. Esse reto do abdômen, que é essa musculatura, ele vai ter que abrir para acomodar o neném dentro da barriga. Só que tem uma quantidade fisiológica normal. Acima disso, vamos colocar 2 dedos, 3 dedos, já é considerado patológico. A gente começa... É normal, porque tem uma pressão de dentro para fora, tem né? que abrir. A gente fala para não fazer também abdominal, né? Não piorar essa questão, que o bebê, quanto mais crescendo, vai fazendo essa pressão. Exatamente, mas a diástase, ela é importantíssima, tá? Tanto, assim... E lembrar que é tanto normal quanto cesárea, né? As duas coisas, isso é muito importante você ter falado, porque muita mulher acha que fisioterapia pélvica é só para quem vai fazer parto normal, e não é, não. O peso do bebê em si já causa, né, como
como é que eu vou explicar? Uma pressão. Uma pressão do assoalho pélvico. Já tem que trabalhar o assoalho pélvico, só pelo peso do bebê. Na verdade, não tô falando nem de gestante, vamos voltar. Antes mesmo de engravidar, toda mulher já teria que fazer fisioterapia. Né, já é igual a gente falou no início, né? Malhar o períneo é igual malhar a academia. Tem que ser normal isso, né? Músculo enfraquece. Mas malhar, conhecer, né? Conhecendo exatamente. Então, lembrar que também quem vai fazer cesariana é importante fazer fisioterapia pélvica. Sim. Não necessariamente vai fazer um preparo para o parto, né? Mas vai fortalecer essa musculatura. Às vezes ela vai falar, eu não vou fazer normal, o meu vai ser cesárea. Ok, a gente pode até não fazer várias Dá pra trabalhar sobre a diástase. Mas a gente trabalha, a gente faz muita massagem também, Dani, porque elas ficam com dor na relação sexual. Porque às vezes, pelo peso do neném, elas contraem muito esse assoalho pélvico e às vezes elas ficam com nódulo. Então a gente trabalha realmente essa musculatura para evitar uma dor na relação sexual pós-parto também, que isso pode acontecer. E aí entra o pós-parto, né? Principalmente se a mulher teve uma pequena laceração, tudo, a gente trabalhar essa laceração para voltar, porque às vezes tem essa laceração comum. Isso, a gente não deixar fibrosar muito, porque aí depois na relação sexual ela vai sentir mais dor. Então a gente trabalha com laser, com massagem, com várias técnicas de fisioterapia para melhorar realmente a qualidade desse assoalho pélvico. E mesmo na cesariana também a questão da incontinência urinária, né? Sim, na incontinência urinária, exatamente. Fortalecer essa região também. Tem que fortalecer por conta do peso do bebê. Aí volta também pós-parto, a mesma coisa. Foram 9 meses ali de peso sobre esse assoalho pélvico. Isso sem contar que essa mulher provavelmente ela já tinha uma fraqueza de assoalho pélvico, e muitas mulheres têm fraqueza de assoalho pélvico, não sabem. Que nunca foi trabalhada, porque ainda mais não ia fazer normal, aí não procurou isso, né? Exatamente. Então, assim, o retorno ele é fundamental. Sabemos a dificuldade, muitas mulheres não contam com uma rede de apoio, não conseguem, mas às vezes eu costumo falar isso para elas, tenta, se esforça, porque é aquele suspiro, é aquele momento que nossa, vou dar uma saída, nem que seja 1 horinha, é aquele suspiro para elas poderem respirar realmente, sair daquela zona delas de bebê, elas ficam realmente muito, como é que eu vou falar? Eu tô colocando... presas, assim, né? Tô colocando o meu pós-parto, foi tão difícil. Só naquele mundo, sem dormir, com dor. Minha cesárea, eu fiz cesárea, eu não consegui ter parto normal. Eu tive descolamento de placenta, mas a minha cesárea, eu tive inflamação. Ixi, nossa, meu pós-parto. Eu queria mesmo ir pra fisioterapia, pra respirar, né? Mas precisava realmente reabilitar meu assoalho pélvico, porque eu tive realmente perda de urina. Só enfatizando, então, que não é o parto normal em si que prejudica o períneo, né? A própria gestação. A própria gestação causa essa... Que pode causar. Ficam com medo, né? De, eu não vou ter parto normal porque, né, vou lacerar, vai ficar frouxo. Então, a própria gestação, esse peso, toda essa questão do bebê aí, pode causar incontinência. Pode causar também incontinências ou até frouxidão, né? Exatamente. Então, eu quero agradecer a Ana Carolina aqui por ter vindo, elucidar e atentar as mulheres, né, a procurar cuidar melhor do seu períneo. Exatamente. Muito obrigada por ter vindo, Carol. Obrigada, Dani, fico muito feliz. Sigam Carol também, né, o arroba é pelvis. Centro integrado. Centro integrado, isso. E siga aqui no canal também, no Sopiana Pod, a gente vai estar falando de saúde da mulher como um todo, não só da SOP, tá? Também me siga nas minhas redes. E, Carol, você quer deixar algum recadinho aí para as mulheres? Cuida do seu períneo, né? É importante, vamos quebrar esse tabu, mulherada, vamos cuidar do nosso assoalho pélvico, vamos cuidar do períneo. Prevenção é melhor, né? A prevenção é sempre a melhor escolha. Sim, obrigada.